E aí, pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui para o nosso bloquinho de princípios orçamentários. Nós vamos fazer uma divisão entre parte 1 e parte 2, tá? Apenas para que os blocos aqui não fiquem tão extensos, tão cansativos, tá? Como nós temos muitos princípios orçamentários, muitos mesmo, se eu trabalhasse com todos eles de uma vez só, a gente ia ficar aqui um pouco, ia demorar muito. Tá? Então, a gente vai dividir nas duas partes para dar aí um stop para vocês, tá bom? Então, pessoal, vamos só entender aqui, né, antes de entrar efetivamente nos princípios, o que são esses princípios? Os princípios orçamentários são premissas básicas, são linhas norteadoras observadas na concepção e na execução da lei orçamentária. São válidos para todos os entes da federação e para todos os poderes e visam aumentar a consistência e a estabilidade do sistema orçamentário. São as bases nas quais se deve orientar o processo e são impositivos no orçamento público, apesar de não terem caráter absoluto por apresentarem exceções. Então, são as nossas premissas norteadoras básicas no processo orçamentário. Vão desde a elaboração, o planejamento da lei orçamentária, do PPA, da LDO, até avaliação e controle. Passam por todas as fases, né? A gente em todas as fases pode adaptar, pode aplicar princípios e são válidos para todos os entes da federação, para todos os poderes, para todos os órgãos, tá? Isso aqui, pessoal, é do Manual de Contabilidade aplicado ao setor público. Isso aqui, às vezes, vem em prova, então é bom que você saiba, né? Se a banca, por exemplo, no seu concurso, disser que é válido apenas para o Poder Executivo da União, que é apenas válido para a União, isso está totalmente equivocado. Vale para todo mundo mesmo. Beleza? Maravilha. Vamos começar, então, pelos princípios aqui da universalidade, anualidade e unidade, né? São três princípios expressos no artigo 2º da Lei 4.320. Então, nós temos ali, ó, né, eles três que formam o nosso UAU. Tem questão de prova, inclusive para auditor, pedindo quais são os três princípios expressos lá na Lei 4.320 e você tem que responder que é o UAU, né? Unidade, anualidade, universalidade. Uma coisa besta dessa, mas tem gente que esquece na hora da prova, porque eles inventam coisinhas lá que são muito parecidas e você fica na dúvida, né? Por uma besteira dessa aqui. Então tem que tomar esse cuidado, tá? Artigo 2º, a lei do orçamento conterá a discriminação da receita e da despesa de forma a evidenciar a política econômica financeira e o programa de trabalho do governo, obedecidos os princípios da unidade, universalidade e anualidade. O que seria a universalidade, pessoal? Nós focamos nesse princípio no conteúdo da nossa lei orçamentária anual. Conteúdo da LOA, tá? Então, aqui, o que a gente tem que ter dentro da LOA? Tudo dentro da LOA. Todas as receitas e todas as despesas de todos os poderes, órgãos, entidades, fundos, fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Todo mundo está dentro da lei orçamentária. Eu não posso deixar a receita de um poder, a despesa de um órgão fora da lei orçamentária, tá? Tudo está ali dentro, por meio dos orçamentos fiscal, da Seguridade Social e de investimento, tá? Artigo 3º e 4º da Lei 4.320 deixa muito claro que todas as receitas e todas as despesas têm que constar na LOA. Olha lá, a lei de orçamento compreenderá todas as receitas, inclusive as de operações de crédito autorizadas em lei. E o artigo 4º diz que a lei de orçamento compreenderá todas as despesas próprias dos órgãos do governo e da administração centralizada ou que, por intermédio deles, devam se realizar, observado o disposto no artigo 2º, tá? Então, aqui você leva para sua prova que o nosso universo de receitas e despesas, né, todas as nossas receitas, todas as nossas despesas, tem que constar ali dentro da lei orçamentária anual, tá? A gente não deixa nada de fora. Nós temos ali alguns doutrinadores, né, que citam como exceção a este princípio aqui
a súmula 66 do STF, que seriam aqueles tributos criados ou majorados após a elaboração do orçamento e antes do início do exercício financeiro, ou seja, são tributos que não constam na previsão da lei orçamentária anual, né? Após a elaboração do orçamento, foi isso que eu falei, né? Até me deu um tilt aqui, achei que eu tinha falado errado, mas eles não constam, esses tributos, na previsão da lei orçamentária anual e são arrecadados como uma receita orçamentária normalmente, tá? Então a gente tem citação na doutrina de que essa seria uma possível exceção ao princípio, uma vez que eu não tenho a previsão daquele tributo especificamente dentro da lei orçamentária, mas ele é arrecadado como receita orçamentária, tá? Então aqui, né, se eventualmente houver uma cobrança numa prova, trabalhando com uma exceção ao princípio da universalidade, citando a súmula 66 do STF, que são esses tributos especificamente, você pode marcar como correto, porque isso existe na doutrina, tá? Então só fica esse adendo aí para vocês. Na Constituição, nós também extraímos esse princípio. Então, o artigo 165, parágrafo 5º, diz que a lei orçamentária anual compreenderá o orçamento fiscal, o orçamento de investimento e o orçamento da Seguridade Social. Veja que está todo mundo aqui dentro, todo mundo. Olha lá, no fiscal eu tenho os poderes da União, judiciário, executivo, legislativo, fundos, órgãos, entidades, da administração direta e indireta, inclusive fundações, pessoal, tá? No de investimento, eu tenho as nossas estatais, aquelas empresas em que a União detém a maioria do capital social com direito a voto. E no orçamento da Seguridade Social, nós temos as entidades, os órgãos, a administração direta e indireta, fundos e fundações vinculados à saúde, previdência e assistência social. Então, tá todo mundo dentro da lei orçamentária. Eu não deixo ninguém de fora. Vem a questão e diz que o gestor resolveu não colocar na lei orçamentária a previsão de alguma receita que ele acha que não irá se concretizar, né? Errado, não pode, afronta o princípio da universalidade. E falou que ele vai deixar uma despesa de fora porque ele entende que aquela despesa não será realizada no exercício, né? Não tem chance de ser realizada. Errado, não pode, afronta o princípio da universalidade, tá? Então aqui tudo, de todos os poderes e órgãos, entidades, fundos, fundações, estão dentro da lei orçamentária anual. Beleza? Maravilha. Aqui eu trago para vocês um trecho do que nós temos lá no site da Câmara dos Deputados e que tem caído em provas recentes, tá? Então aqui você leva este texto lá embaixo da manga, né? Então você tem ali essa carta na manga para responder se for o caso, beleza? Trabalhou com o fato de que a adoção do princípio da universalidade possibilita alguma coisa, isso aí é texto da Câmara dos Deputados, né? E quais são as opções aqui que nós temos lá no site da Câmara? Essa nota técnica virtual, que é o que nós temos lá no site especificamente, ela diz que a adoção do princípio da universalidade possibilita conhecer a priori todas as receitas e despesas do governo e dar prévia autorização para a respectiva arrecadação e realização. Letra B, impedir ao executivo a realização de qualquer operação de receita e de despesa sem autorização legislativa. Óbvio, né, gente? Porque se eu tenho todas as receitas e todas as despesas na LOA, a despesa está fixada na LOA. A partir do momento que eu tenho essa obrigatoriedade, o executivo ele só vai fazer o que está ali fixado na LOA, ele não vai fazer o que não está, né? Então aqui é uma forma de impedir o executivo que realize despesas sem autorização. Letra C, conhecer o exato volume global das despesas projetadas a fim de autorizar a cobrança de tributos estritamente necessários para atendê-las. E letra D, garantir que todos os órgãos e unidades da administração pública estejam contemplados no orçamento. Gente, nós temos apenas dois problemas aqui nesse texto, tá? Essa prévia autorização para arrecadação e realização. Aqui só para arrecadação, né? Que aqui seria a realização de despesas e daí tá certo.
E nós temos aqui, ó, esse outro problema, porque nós, atualmente, a gente não tem um mecanismo de autorização de arrecadação, tá? Qual é o mecanismo que nós temos de receita? A receita, ela é meramente prevista e ela vai ser arrecadada conforme o exercício vai acontecendo. Ela pode ser arrecadada a mais ou a menos. Nós não temos autorização para a arrecadação. Nós temos previsão, planejamento de receita, apenas isso, tá? O que é autorizado na lei orçamentária é despesa, né? Então, isso que nós autorizamos. Nós permitimos que se realize despesa, mas a arrecadação não é autorizada, a arrecadação é meramente prevista, tá? E aí aqui, quando a gente lê isso, fica um pouco esquisito, né? Porque a gente não tem autorização de arrecadação tributária. Isso existia lá no passado, mas nós não temos isso hoje, tá? Por exemplo, se um tributo não estivesse previsto no orçamento, ele não poderia ser arrecadado. As leis orçamentárias, elas tinham que autorizar a arrecadação de tributos, e isso não acontece mais. Isso era a anualidade tributária, um princípio lá do tributário que foi revogado, tá? Então aqui, quando você ler isso aqui sozinho, lembre-se disso, que isso aqui você simplesmente releva, tá? Isso aqui é remetendo a uma situação anterior que nós tínhamos e que não existe mais, tá? Então aqui a gente faz previsão de receita, arrecada o que dá e autoriza a realização da despesa, beleza? Mas, obviamente, se a banca cobrar de você o texto específico que a gente tem no site da Câmara, que muitas bancas fazem isso, você tem que marcar correto e ponto final, né? Ponto final, não vai ficar discutindo com a banca, não. Vai marcar correto e um abraço pro gaiteiro, passa para a próxima, tá? Então aqui tomem cuidado, isso aqui tem vindo em prova. Princípios, pessoal, da unidade e da totalidade. Aqui, unidade, a gente tem também lá no artigo 2º, que é aquele artigo que fala da universalidade e da anualidade, do UAU, né? Então aqui, unidade também está previsto no 2º. A unidade, pessoal, diz o quê? Que o nosso orçamento, ele deve ser uno. Ele é um princípio que objetiva eliminar a existência de orçamentos paralelos e permite ao legislativo o controle racional e direto das operações financeiras, de responsabilidade do executivo. Então, diferentemente do princípio da universalidade, em que eu tenho o foco no conteúdo da lei orçamentária, no princípio da unidade, o meu foco é a forma da lei orçamentária, né? A forma da LOA. Aqui, nós temos um orçamento único. Um orçamento uno. Então, sempre que a banca trouxer para você essa ideia de que eu tenho apenas um orçamento por ente federativo, apenas uma lei orçamentária por esfera federativa, lembra disso? Cada esfera federativa tem a sua lei orçamentária. Não é uma lei orçamentária para todo mundo ao mesmo tempo, né? União, Estado, DF e município, nada disso. Cada ente da federação tem a sua lei orçamentária, tá? Quando o foco é nisso, eu tenho apenas uma LOA por ente federativo para evitar a existência de vários orçamentos ali dentro, paralelos. Isso é princípio da unidade, tá? Nós não temos exceção aqui a este princípio. Temos que fazer a diferenciação com o princípio da totalidade. Eu sempre falo, totalidade e unidade são dois momentos de uma mesma coisa, tá? Então, são dois lados da moeda ali. Então, nós temos uma moedinha, dois lados específicos, mas é uma moeda só, né? O que você tem que entender? Totalidade, o foco está no momento anterior à unidade. O que é totalidade? É a ideia de que eu tenho 3 orçamentos, orçamento fiscal, orçamento da Seguridade Social e o orçamento de investimento. E esses 3 orçamentos aqui, esses 3 orçamentos sofrem consolidação numa lei orçamentária anual. Então, quando o foco está na coexistência de múltiplos orçamentos, que são esses 3 aqui, ó, que sofrem consolidação na lei orçamentária,
Isso é princípio da totalidade. Veja, portanto, que é um momento anterior ali à unidade, né? Porque a unidade é quando eu tenho a LOA formadinha, aquela única lei orçamentária por ente federativo. Então, são dois momentos da mesma coisa, tá? Você só tem que saber diferenciar o tipo da cobrança na hora da prova. O foco está na palavra consolidação de múltiplos orçamentos ali, consolidação dos vários orçamentos autônomos, fiscal, de investimento da Seguridade, isso é totalidade orçamentária. Gabi, o foco foi na ideia de que eu tenho um orçamento uno, apenas uma LOA por ente federativo. Não trabalhou com orçamentos autônomos que são consolidados. Trabalhou apenas com o resultado final, que é uma LOA por ente federativo. Então, isso é unidade, entendeu? Então, aqui você tem que tomar esse cuidado na hora da prova, tá? Tomar esse cuidado na hora da prova, porque nós temos, né, esses dois textos que são diferentes, que têm termos diferentes e que são cobrados de forma diferente, beleza? Então, sempre tomem esse cuidado aqui. Nós temos 3 orçamentos na LOA e a LOA, portanto, é multidocumental, gente. A LOA é multidocumental. A LOA não é formada por um orçamento exclusivamente. Ela tem 3 orçamentos dentro dela, por isso que ela é multidocumental e por isso que houve essa remodelação do princípio pela doutrina, né, que é o princípio da totalidade, tá bom? Maravilha. Então, tomem cuidado. Unidade e totalidade têm conceitos diferentes, né? Nós não podemos entender como a mesma coisa. São 2 momentos de uma mesma coisa, um anterior e um posterior, conforme eu coloquei ali para vocês, tá? Então, tomem esse cuidado aí. Princípio da anualidade ou periodicidade, pessoal. Aqui nós também temos ele previsto no artigo 2º, lá da Lei 4.320, né? Forma o nosso UAU, é agora que a gente termina o UAU, né? Já falamos de universalidade, já falamos de unidade, e agora entramos em anualidade. Esse princípio da anualidade, a gente extrai ele do artigo 34 da Lei 4.320. O que nós temos lá? Que o exercício financeiro coincidirá com o ano civil. O que é o ano civil, gente? 1º de janeiro a 31 de dezembro, nosso ano normal, né? Então, aqui, você já vai anotar ali. 1º de janeiro a 31 de dezembro. Eu tenho muita dificuldade de escrever aqui nessa tela, tá? Porque eu não consigo escrever direito, mas não tem problema. 1º de janeiro a 31 de dezembro. Coloquem aí para nós, tá? E, pessoal, esse princípio ele é conhecido também como o princípio da periodicidade, no sentido de que o orçamento deve ter uma vigência limitada a um período específico, né, um exercício específico ali, que seria o nosso ano civil. As nossas receitas, elas são arrecadadas dentro desse exercício específico e as nossas despesas são empenhadas dentro desse exercício específico. Então, eu considero realizadas no exercício, as receitas nele arrecadadas e as despesas nele empenhadas. Tenho esta base de tempo, 1º de janeiro a 31 de dezembro, e tudo fica restrito ali como regra, tá? Então, tudo vai acontecendo dentro deste período limitado de 1º de janeiro a 31 de dezembro. A lei orçamentária anual, quando é elaborada, ela pensa exatamente neste período, 1º de janeiro a 31 de dezembro, tá? Nós temos aqui uma diferenciação que tem que ser feita entre anualidade orçamentária, que é o que a gente acabou de ver, anualidade tributária e anterioridade tributária, tá? Porque, pessoal, são 3 princípios aí que podem causar alguma confusão na hora da prova de vocês, tá? A anualidade orçamentária é o que a gente acabou de falar, super simples, né? O nosso exercício financeiro, que é a vigência da lei orçamentária anual, coincide com o ano civil. Lembrando, né, gente, isso aqui vai servir ali de base para vigência da LOA. Isso aqui não é vigência de LDO, isso aqui não é vigência de PPA, tá? O princípio da anualidade, ele não se aplica para LDO nem para PPA, porque a LDO ela tem ali uma
duração mais ou menos de 1 ano e meio, se ela for aprovada certinha no prazo, e o PPA tem a vigência de 4 anos. Então, isso aqui é vigência da Lei Orçamentária Anual, tá? Então, vamos lá. Exercício financeiro coincide com o ano civil. Princípio da anualidade orçamentária, já sabemos, está tudo certo. A anualidade tributária, pessoal, era uma regra que nós tínhamos antigamente, no sentido, né, que não foi recepcionada pela Constituição Federal, no sentido de que para que um tributo fosse arrecadado, nós tínhamos que ter uma autorização específica na lei orçamentária para isso. Olha que interessante, né? Se a lei orçamentária não autorizasse a arrecadação do tributo, então não poderia ser arrecadado. Nós tínhamos lá essa necessidade de autorização. As leis tributárias, elas deveriam estar incluídas na LOA, não se admitindo alterações tributárias após os prazos constitucionais do orçamento anual. Então, aqui era necessário que o tributo estivesse previsto na lei orçamentária para ser arrecadado. Caso contrário, não seria arrecadado. Isso era anualidade tributária, mas isso aqui foi revogado, tá? Então, isso aqui foi revogado pela súmula 66 do STF, tá? Isso aqui é importante. E aí, pessoal, nós temos o princípio da anterioridade tributária, que também é um princípio tributário que veda a cobrança de tributos no mesmo exercício em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, tá? Essa é a regra geral ali da anterioridade. Se eu aumentei um tributo num exercício, eu tenho que aguardar um período ali, né, para arrecadar esse tributo num exercício posterior, para dar aquele tempo do contribuinte se preparar para pagar, tá? Nós temos ali aquela anterioridade nonagesimal, mas eu não vou entrar nisso aqui com vocês, porque eu só sei, superficialmente disso, detesto direito tributário, né? Conforme muitas pessoas aí já me ouviram falar, não suporto direito tributário e aqui não vou entrar nas minúcias. Você só precisa saber que isso aqui é um princípio lá do direito tributário, que é algo que não se confunde aí com a gente, né? Aqui de AFO, beleza? Então, esses dois aqui, pessoal, você não pode confundir com a anualidade orçamentária, tá? E a anualidade tributária, ela não tem mais vigência, tá? Isso aqui foi revogado pela súmula 66 do STF, beleza? Maravilha. Qual é aqui a nossa exceção ao princípio da anualidade? Porque a gente tem como regra que as nossas receitas, as nossas despesas, elas ficam restritas ali no exercício, 1º de janeiro a 31 de dezembro, né? Mas nós temos uma exceção que diz respeito aos créditos adicionais. Obviamente, nós falaremos sobre créditos adicionais no bloco específico, trabalharemos todas as regrinhas deles, mas aqui você só precisa saber que nós temos 3 espécies de crédito adicional: suplementar, especial e extraordinário. Suplementar, especial e extraordinário. Com relação à exceção do princípio, o que a gente tem que entender? Que essa exceção só se aplica aos especiais e aos extraordinários. Então, olha lá. Os créditos especiais e extraordinários terão vigência no exercício financeiro em que forem autorizados, salvo se o ato de autorização for promulgado nos últimos 4 meses daquele exercício, caso em que, reabertos nos limites de seus saldos, serão incorporados ao orçamento do exercício financeiro subsequente. Gente, então tomem esse cuidado. A banca veio, isso aqui é muito cobrado em prova, em todos os tipos de prova que você pode imaginar, todos os tipos de banca adoram cobrar essa exceção, tá? Então isso aqui, asterisco ali 1000 vezes. Trouxe para você o cenário de que eu tive abertura de créditos especiais ou extraordinários a partir do dia 1º de setembro, que são os últimos 4 meses do exercício. Se aquele crédito não foi integralmente utilizado até o final do exercício, ele vai poder ser reaberto no exercício seguinte, vai poder ser reutilizado ali no exercício seguinte, tá? Então, no limite do saldo não empenhado. O valor que eu não empenhei, o valor que eu não utilizei no exercício anterior, eu consigo utilizar no exercício seguinte. Então, veja que nós temos aqui créditos que pulam de um exercício para o outro.
Quando nós temos esse mecanismo de pular de um exercício para o outro, isso é uma exceção ao princípio da anualidade, tá? E aí tomem esse cuidado, a banca vai falar para você, né? Temos várias que fazem isso, que o suplementar, ó lá, cadê o suplementar aqui nesse texto? Não tem. O suplementar foi autorizado em novembro, tem saldo na dotação não empenhado e ele será reaberto no exercício seguinte. Suplementar jamais passa de um ano para o outro. Nunca. Só o especial, só o extraordinário, nesse contexto aqui que nós acabamos de falar, tá? E conforme eu já falei, o PPA, pessoal, não tem a aplicação do princípio da anualidade. E ele, portanto, não é uma exceção ao princípio, tá? Nós não aplicamos o princípio da anualidade ao PPA, porque o PPA é um instrumento de médio prazo, de 4 anos, e, obviamente, ele não configura nem regra, nem exceção, tá? Ele simplesmente está lá na dele e a gente não vincula o princípio da anualidade a ele, beleza? Nem a LDO, ok? Maravilha. Princípio do orçamento bruto, gente, é um princípio que veda que as despesas ou receitas sejam incluídas no nosso orçamento ou em qualquer das espécies de créditos adicionais nos seus montantes líquidos. Todas as receitas, todas as despesas constarão da lei de orçamento pelos seus totais, vedadas quaisquer deduções. Eu não posso ter dedução na lei orçamentária anual. Tudo é pelo valor total e bruto. Então, por exemplo, né, nós temos situações em que, exemplo clássico aqui, pagamento de servidor. Quando o Estado, quando o órgão, o poder, paga um servidor, ao mesmo tempo que ele faz o pagamento, ele retém imposto de renda, tá? Então, aquela despesa gera uma receita para ele. Aí, o que nós temos aqui? Poderia esse poder ou órgão contabilizar só o valor líquido do que ele vai realmente desembolsar? Por exemplo, o servidor tem um salário bruto de 15 mil, mas aí com previdência, com contribuição previdenciária, com imposto de renda, ele recebe 10, tá? Nesse cenário, o poder público pode colocar assim, a minha despesa com o servidor é 10, ao invés de 15, e aí colocar certinho que 15 é o valor bruto, tanto é de imposto de renda na receita, né, que fica com ele, tanto é de contribuição previdenciária. Pode ele simplesmente abater isso e colocar só despesa 10 mil? Não pode. Ele tem que botar tudo pelo valor total e bruto, vedadas deduções, tá? Gabi, outro exemplo que a gente pode ter transferências, tá? Então, a União, ela tem várias transferências na Constituição que ela obrigatoriamente tem que fazer para os estados e para os municípios. Ela tem parcelas de impostos específicos que ela obrigatoriamente tem que repassar. Então, o que a União podia pensar? Bom, eu só vou deixar na minha receita o que fica comigo. O que eu tenho que passar para o estado, o que eu tenho que passar para o município, eu nem vou contabilizar isso, eu vou abater direto. Então, digamos, eu arrecadei 100 de imposto de renda, eu tenho que passar 50 lá para estado e município no total, eu coloco só 50 na minha receita, né? Esse 50 do estado e do município é dele e ele que se vire para registrar. Não pode fazer isso. Tem que registrar o total arrecadado na receita da União, o valor a ser repassado para os municípios e para os estados na sua despesa, e o município e o estado colocam o valor recebido na sua receita, tá? Então, tudo é pelo valor total e bruto, vedadas quaisquer deduções. Beleza, gente? Maravilha. Aí aqui, ó, isso que eu comentei da transferência está aqui no parágrafo 1º. As cotas de receitas que uma entidade pública deva transferir a outra incluir-se-ão como despesa no orçamento da entidade obrigada à transferência e como receita no orçamento que as deva receber. Isso aqui é uma regrinha que nós temos na Lei 4.320, né? Então, isso aqui é Lei 4.320 de 64, e volta e meia está em prova, né? Cai bastante em prova. Banca Sebrasp, por exemplo, ama de paixão cobrar esse dispositivo aqui, tá? Então, só aí um exemplo para vocês, né?
Princípio da especificação, discriminação ou especialização. É outro princípio que nós temos lá na 4320. Aqui nós temos que as receitas e despesas têm que ser discriminadas, pessoal, demonstrando a origem e aplicação dos recursos. O objetivo é facilitar a função de acompanhamento e controle do gasto público por toda a sociedade, evitando a chamada ação guarda-chuva, que é aquela ação genérica, mal especificada, com demasiada flexibilidade. Então aqui eu não posso simplesmente colocar lá um monte de dotação global sem especificar para que funciona aquela dotação. Tá? Então nós temos que trazer discriminação ali daquelas despesas. Isso aqui é para material de consumo, né? Isso aqui é para pessoal e encargos, isso aqui é para serviço de terceiro. Então você vai ter ali uma especificação para facilitar o controle do Poder Legislativo, tá? Nós temos isso lá no artigo 5º da 4320. A Lei de Orçamento não consignará dotações globais destinadas a atender indiferentemente a despesas de pessoal, material, serviço de terceiro, transferências ou quaisquer outras, ressalvado o disposto no artigo 20, seu parágrafo único. Então, aqui nós temos uma própria ressalva já na Lei 4320, tá? Qual é essa primeira ressalva que a lei traz? Programa Especial de Trabalho. O parágrafo único do artigo 20 é esse Programa Especial de Trabalho aqui. Esse Programa Especial de Trabalho é aquele programa que, por sua natureza, não consegue se subordinar às normas gerais de execução da despesa. Exemplo que nós temos, né? É aquele serviço de proteção à testemunha. O serviço de proteção à testemunha é considerado um programa especial de trabalho, porque a gente não consegue discriminar especificadamente, né, o que nós temos ali dentro, os pagamentos relativos ali dentro. Se você for fazer a especificação daquilo, você põe a testemunha em risco, tá? Então a gente tem que deixar ali uma dotação global para o serviço de proteção à testemunha. Isso aqui é um exemplo de programa especial de trabalho, por isso que vem por meio de dotação global, tá? E esse programa especial de trabalho, ele é classificado, de acordo com a Lei 4320, como um investimento lá nas despesas de capital, tá? Então aqui uma classificação escolhida pela lei, né? Que é um investimento, é uma despesa de capital. Beleza, gente? Reserva de contingência também é uma exceção ao princípio da especificação, só que nós não extraímos essa exceção lá da Lei 4320, a gente extrai a exceção do Decreto-Lei 200. No artigo 91, nós temos que, sob a denominação de reserva de contingência, o orçamento anual poderá conter dotação global não especificamente destinada a determinado órgão, unidade, programa ou categoria, cujos recursos serão utilizados para abrir créditos adicionais. A reserva de contingência é uma fonte para abrir crédito adicional, né? A gente tem ela ali como uma dotação global não especificada na lei do orçamento, e por isso que essas duas situações aqui são as duas exceções ao princípio da especificação, porque elas não vêm de maneira discriminada, não vêm de maneira especificada, são duas dotações globais que nós temos ali na nossa LOA. Beleza, gente? Essa parte aqui da matéria, essas duas exceções específicas, são muito cobradas na banca FCC, tá? Então, você vê que cada banca gosta de cobrar alguma coisa ali com mais intensidade, né? Assim como a Sebrasp adora cobrar isso aqui, ama de paixão, a gente tem a FCC cobrando muito isso aqui, tá? Então, cada banca vai pegar ali um dispositivo, alguma exceção específica e vai cobrar aquilo de uma forma mais intensa, e a gente tem que sempre ir seguindo o rumo da banca, tá? Então, tomem cuidado também com essas exceções aqui. Princípio da exclusividade, gente. Princípio que está na Constituição Federal, um dos princípios mais importantes para efeitos de prova, tá? Então, aqui, mais um asterisco, porque esse princípio diz para nós que a lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, não se incluindo na proibição a autorização para abertura de créditos suplementares e para contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita nos termos da lei.
Gente, esse princípio ele surge para evitar que o orçamento fosse utilizado para aprovação de matérias sem nenhuma pertinência com o conteúdo orçamentário. Determina que a LOA não pode conter matéria estranha à previsão da receita e à fixação da despesa. O que você tem que entender aqui, gente, é que antigamente, né, a gente tinha a possibilidade de enfiar matérias dentro da lei orçamentária que não tinham qualquer relação com a parte financeira, com receita, com despesa, com créditos, com nada, né? Então, por exemplo, em razão das leis orçamentárias serem aprovadas com muita celeridade, serem aprovadas por maioria simples, né? Porque elas são leis ordinárias, então é muito mais fácil de aprovar. Exatamente por isso, às vezes os parlamentares, eles enfiavam ali criação de uma carreira, aumento de algum vencimento de alguma carreira, né? Investimentos específicos que deveriam estar numa lei à parte. Então, você colocava ali dentro situações, né, leis que não tinham relação com a parte orçamentária. E aí, para evitar essas caudas orçamentárias, esses orçamentos rabilongos, né, esses dois termos estão dentro desse princípio aqui, porque você tem que pensar assim, o orçamento está aqui, um bichinho certinho, com receita e com despesa. Aí ele vem com uma cauda aqui, um rabilongo, que não tem nada a ver com a matéria orçamentária. Tá? Então, essas caudas orçamentárias, esses rabilongos, seriam matérias que não têm pertinência temática com a LOA, tá? Para evitar isso, para acabar com as caudas e com os orçamentos rabilongos, a gente tem a inclusão do princípio da exclusividade no artigo 165, parágrafo 8º da Constituição, tá? Exceção que o próprio parágrafo 8º traz. Não se inclui nessa proibição a autorização para abertura de créditos suplementares e para a contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita orçamentária. Aqui, pessoal, só fazendo ali uma reflexão, né? No frigir dos ovos, né, assim, se a gente for ler na parte literal da coisa, isso aqui não é realmente uma exceção, né? Isso aqui não é realmente uma exceção. Por quê? Porque a partir do momento que eu tenho a regra de que eu não posso ter dispositivo estranho, a fixação de receita a previsão da receita e a fixação da despesa, o que seria uma exceção nesse contexto? Alguma matéria estranha a isso, correto? Correto. Só que quando você lê qual é a exceção, o que é a abertura de crédito suplementar? Crédito suplementar é despesa pública. Você reforça uma dotação na LOA. Isso é crédito suplementar, tá? Contratação de operação de crédito é receita de capital. ARO, antecipação de receita, é receita extra-orçamentária. Contabiliza como receita também no sentido lato sensu. Então, necessariamente, você está colocando aqui que a LOA pode conter autorização para abrir um crédito suplementar, que é uma despesa, e para contratar a operação de crédito, que é uma receita. Então, assim, só quando você está lendo, eu falo isso para você não achar que você vai ler isso aqui e falar, mas por que isso é uma exceção se isso aqui é receita e é despesa? Existe essa reflexão na doutrina, tá? Nós temos doutrinadores que falam, na verdade, não seria uma exceção realmente, porque isso aqui é receita e despesa do mesmo jeito, mas o texto da Constituição excepciona isso expressamente. Diz que não se inclui nessa proibição, e quando a gente fala que não inclui na proibição, a gente tem que considerar como uma exceção, tá? Então, para fins de prova, você sempre vai marcar, você sempre vai dizer que as duas exceções ao princípio da exclusividade são a possibilidade da lei orçamentária já conter uma autorização para abrir crédito suplementar, e aqui é só o suplementar, lembra do crédito adicional lá? A gente tem 3 espécies, o suplementar, o especial e o extraordinário. Aqui é só o suplementar que está nessa exceção, tá? Lá na anualidade, nós temos os outros 2, só o especial e só o extraordinário, que são exceção lá. Aqui é só o suplementar, tá? Tem que tomar esse cuidado também na hora da prova. Então, trouxe para você que as exceções são a autorização para abrir crédito suplementar e a autorização para contratar operações de crédito, ainda que por ARO,
marca o X, passa para frente, ponto final. Eu só faço essa reflexão com vocês aqui para o caso de alguém estar lendo esse dispositivo e ficar com essa dúvida. Falar, tá, mas por que isso configura uma exceção se é receita e se é despesa, entendeu? Então a gente tem ali também essa reflexão na doutrina, mas você leva o texto da Constituição para a sua prova, ok? Maravilha, gente. Então tem que levar. Nós também extraímos essas exceções específicas ali já na Lei 4.320 de 64. Então, o dispositivo aqui, o parágrafo 8º, ele repete o que nós tínhamos em 64, tá? Em 64, nós temos lá que a lei de orçamento poderá conter autorização ao executivo para abrir créditos suplementares até determinada importância e poderá conter autorização para realizar em qualquer mês do exercício as operações de crédito por antecipação de receita para atender insuficiência de caixa. Lembrando que esse inciso 2, ele tem que ser lido de acordo com o artigo 38 da LRF, tá? Antes da LRF, a gente só tinha essa autorização aqui do inciso 2, que pode realizar em qualquer mês do exercício a operação de crédito por antecipação de receita, tá? A antecipação de receita, a gente estuda ela no bloco específico de LRF, lá no endividamento, tá? Tem um regramento completamente específico no artigo 38, e esse artigo 38, ele deu uma restringida nessa regra. Qual foi a restringida que ele deu? Ele falou assim, nós só podemos realizar operações de crédito por antecipação a partir do dia 10 de janeiro e tem que pagar até o dia 10 de dezembro, tá? Então, quando você lê esse dispositivo aqui, que pode realizar em qualquer mês do exercício financeiro, você tem que pensar que tem que concatenar esse entendimento com o artigo 38 da LRF. Queira sim, queira não, se eu tenho a possibilidade de fazer do dia 10 de janeiro a partir do dia 10 de janeiro, então janeiro eu já consigo fazer, né? Consigo fazer janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Se eu tenho que pagar até 10 de dezembro, então, em tese, né, teoricamente, eu poderia fazer uma operação de crédito no dia 1º de dezembro e pagar até o dia 10. Então, em qualquer mês do exercício, ainda funcionaria, mas nós precisamos ter a interpretação de que apenas a partir do dia 10 de janeiro e pagamento até o dia 10 de dezembro, sempre lá no mesmo exercício, tá? Então façam sempre essa concatenação com o artigo 38 da LRF, tá? Maravilha. E o parágrafo 3º do artigo 7º diz para nós que a autorização legislativa do parágrafo anterior, a autorização legislativa a que se refere o parágrafo anterior, no tocante a operações de crédito, poderá constar da própria lei de orçamento. Porque aqui, gente, ele está falando do produto estimado de operações de crédito, somente se incluirá na receita quando forem especificamente autorizadas e juridicamente, demonstre que juridicamente possibilite ao executivo realizá-las. Essa autorização aqui de operação de crédito, ela também pode constar na lei do orçamento, que seria ali as nossas 3 exceções. Quais são, né? 2, na verdade. Quais são as nossas 2 exceções? A autorização para abrir créditos suplementares, e a autorização para contratar operações de crédito, ainda que por antecipação de receita orçamentária, tá? Então, você tem ali essas exceções que são retiradas já da Lei 4.320 de 64, são repetidas aqui no parágrafo 8º do artigo 65. Beleza? Maravilha. Princípio da não afetação ou não vinculação da receita, o que você precisa saber, né? A gente não vai ficar lendo isso aqui, porque isso aqui é muito chato de ler. Você tem que pensar o seguinte: é vedada, regra geral, a vinculação de impostos. Antigamente era vinculação de receitas como um todo, mas a gente mudou esse entendimento e a Constituição trouxe que é só a receita de impostos, tá?
a órgão, fundo ou despesa. Órgão, fundo ou despesa. Por isso que nós temos ainda como nome princípio da não afetação ou não vinculação das receitas. Porque antigamente não tinha essa diferenciação de ser só receita de imposto. Era de receitas em geral, tá? Só que depois de um tempo, nós tivemos ali a evolução desse princípio e ele passou a abarcar apenas a não vinculação da receita de imposto, que é uma espécie específica dentro da receita tributária, tá? Então aqui, gente, não posso vincular imposto a órgão, fundo ou despesa como regra. Por quê? Porque eu quero que esses impostos estejam livres para serem aplicados conforme o programa de governo daquele governante eleito, tá? Nós temos muitas receitas que já são vinculadas. A maioria das receitas já é vinculada. Então, quando eu tenho essa vinculação, eu não consigo ter maleabilidade, eu não consigo botar em prática o que eu quero efetivamente no meu governo. Tenha uma certa flexibilidade, tenha uma certa liberdade na implantação do seu programa, ele tem ali a receita de impostos livres para aplicar conforme ele entende correto, tá? Quais são as exceções? Porque, obviamente, que a Constituição não ia deixar isso aqui completamente livre. Ela fala assim, é livre? É, mas eu, Constituição, trago as exceções, tá? As mais recorrentes em prova são essas que estão aqui no nosso inciso 4 e no parágrafo 4º. Quais são elas? Repartição constitucional dos nossos impostos, aqui entra fundo de participação dos estados, fundo de participação dos municípios, fundo de participação das regiões norte, nordeste, centro-oeste, ali, né? Então você tem todos esses fundos como exceção, porque você vincula imposto para esses fundos. Você tem a destinação de recursos para ações e serviços públicos de saúde, para manutenção e desenvolvimento do ensino, para as atividades de administração tributária. Aqui, pessoal, você tem que sempre pensar na ideia da Receita Federal, dos fiscos estaduais, né, municipais, no sentido de que essa administração tributária seria aquele pessoal que trabalha ali na arrecadação dos tributos, na inscrição em dívida ativa, né, na busca ali de valores que não foram pagos, na aplicação de penalidades. Então, aqui, atividades de administração tributária dizem respeito à arrecadação em si de tributos, tá? Que são ali, essa é uma atividade realizada pela Receita Federal, pelos fiscos estaduais, pelos fiscos municipais. E aí você pode vincular imposto para essas atividades aqui, tá? Prestação de garantia à operação de crédito por antecipação de receita orçamentária, que é aquela operação específica que a gente acabou de comentar ali no slide anterior. E garantia e contragarantia à União e pagamento de débitos para com a União. Então, estados, DF e municípios podem vincular impostos de sua própria competência ou impostos que eles receberam lá na repartição constitucional, né? Isso não tem problema. Tanto os impostos próprios quanto os impostos recebidos por repartição, estados, DF e municípios podem vincular para pagar um débito frente à União ou para prestar uma garantia, uma contragarantia à União, tá? Veja, a única que recebe essa vinculação aqui é a União. Se qualquer banca trouxer para você que o município vai fazer vinculação de imposto para pagar um débito frente ao Estado, já invalidou na hora. É só frente à União, gente. Beleza? Maravilha. Então, essas aqui são as exceções mais recorrentes em prova. Veja, em todos esses casos, você pode ter a vinculação da receita de impostos específicos para destinar a esses 6 casos aqui, tá? Quais são as exceções menos recorrentes? A gente não vê tanto, tá? Quase não vê, mas é interessante que você tenha anotado aí no seu material. Nós podemos ter vinculação de verbas federais, estaduais e municipais a fundos de combate à erradicação da pobreza, isso está no artigo 82 do ADCT. Então, aqui nós podemos tranquilamente fazer vinculação de receita de impostos, tá? Você tem vinculação de verbas estaduais a programas de apoio à inclusão e promoção social.
E você tem vinculação de verbas estaduais a fundos de fomento à cultura. Então, o que está em negrito ali, né, são as situações em que eu posso ter a vinculação de receita de impostos para esses fins. São menos recorrentes em provas, não estão no artigo 167, inciso 4, parágrafo 4º, estão esparsas ali, né, separadas no texto da Constituição, mas pode ser que algum dia venha numa prova sua e você já sabe que isso aqui existe. Beleza? Maravilha. Princípio da proibição do estorno, gente. Esse princípio é aquele princípio que veda a transferência, remanejamento e transposição de recursos de uma categoria para outra, de um órgão para o outro. A gente não pode ficar movimentando os recursos lá no executivo sem autorização do legislativo, tá? Então, artigo 167, inciso 6, diz para nós que a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para o outro é vedada sem a prévia autorização legislativa. Aqui, gente, o administrador, ele não pode fazer essas movimentações de recursos sem autorização. Por quê? Porque não faria sentido você ter o envio do projeto de lei orçamentária lá para o legislativo, o legislativo estudar, discutir, emendar, brigar, virar meme, né, lá nas brigas das sessões, enfim, fazer todo aquele rolê gigantesco para voltar este projeto aprovado para o executivo, sancionar a LOA. E aí, quando volta para o executivo começa a mexer em tudo, né? E mudar tudo que foi aprovado lá no legislativo. Não faz sentido nenhum isso acontecer. Porque você teve todo aquele trabalho de autorização legal, e aí quando isso retorna para o legislativo pega, não, essa despesa aqui que eles aprovaram, não gostei, vou transferir para outro órgão, essa aqui vou transferir para outra categoria de programação, também não gostei, não concordo, não, então não faz sentido, então nem encaminhe para o legislativo, tá? Esse que seria o raciocínio. Então, caso o executivo queira fazer transposição, remanejamento e transferência, ele pode, mas ele tem que ter o aval, a autorização do Poder Legislativo, tá? Para fazer isso. Quando houver insuficiência ou carência de recursos, o Poder Executivo tem que recorrer ou à abertura de crédito adicional ou solicitar transposição, remanejamento ou transferência, o que deve ser feito com a autorização do Legislativo. Aqui eu trago para vocês os conceitos que nós temos de remanejamento, transposição e transferência, só para você não ficar muito perdido aí no seu estudo, né? Então, remanejamento. Pessoal, remanejamento é a destinação de recursos de um órgão para o outro. Então, aqui eu tenho uma mudança na classificação institucional, ou seja, órgãos que são diferentes. Por exemplo, um órgão foi extinto e nós teremos a realocação das atividades de todas as ações desse órgão para um outro órgão. Nesse contexto, nós temos que transformar ali, passar todas essas despesas lá e os recursos para este novo órgão que vai pegar as atribuições do órgão extinto. Então, você tem ali o remanejamento, tá? Transposição. Nós temos a realocação de recursos entre programas dentro do mesmo órgão. Nós só alteramos aqui a classificação programática. Exemplo, a ampliação da construção da sede da Secretaria de Obras, realocando recursos de abertura de uma estrada. Então, essa Secretaria de Obras, ela tem dotação específica para fazer a abertura de uma estrada, né? Você tem ali que dentro deste mesmo órgão, que é a Secretaria de Obras responsável por abrir essa estrada, ela vai pegar este recurso por algum motivo, que eu não sei qual que é, né? Que deveria abrir a estrada, mas ela não quer abrir a estrada, ela quer ampliar a sua sede. Então, ela vai pegar este valor e vai ampliar a sua sede, né? Então, ela vai alterar a categoria da programação ali dentro do mesmo órgão. Isso aqui é transposição. Já a transferência, gente, é a realocação de recursos entre categorias econômicas dentro do mesmo órgão e do mesmo programa. Aqui eu só mudo a natureza da despesa para corrente, capital, corrente, tá?
Então, olha lá, o Ministério decide realocar recursos de manutenção do seu prédio para adquirir computadores para uma seção que funcionava com computadores antigos. Eu transfiro aquele recurso da categoria corrente, manutenção, para aquisição de computadores, que é investimento e despesa de capital, tá? Então, aqui, aquisição de equipamentos, nós colocamos como despesa de capital, por isso que nós temos aqui a alteração na natureza, beleza? Natureza da despesa. Então, transposição, remanejamento e transferência são essas situações. Acontecendo essas situações aqui, o legislativo, o executivo necessita de autorização do legislativo. Qual é a exceção que nós temos? Nós temos exceção lá no artigo 165. Nossa, ficou estranho isso aqui, hein? Vamos lá. Nós temos exceção no artigo 167, parágrafo 5º. Falei 165, né? Parágrafo 5º, lá da nossa Constituição Federal. Se for transposição, remanejamento ou transferência nas áreas de ciência, tecnologia e inovação, tá? Então aqui, ciência, tecnologia e inovação. Isso aqui pode ser feito por um mero ato do Poder Executivo. Ato do Poder Executivo. Não precisa de autorização legislativa. Isso aqui é uma exceção ao princípio da proibição do estorno, tá? Então, necessariamente, trouxe para você um cenário em que haverá esse remanejamento de recursos, né? Transposição, remanejamento e transferência em ciência, em tecnologia, em inovação, para atingir os objetivos específicos dessas competências aqui, dessas 3 áreas. Então, não é obrigatório que se tenha autorização legal, nós podemos fazer isso meramente por um ato do Poder Executivo. Beleza? Maravilha, gente. Princípio da quantificação dos créditos, bem tranquilo, ele diz para nós que é vedada a concessão ou a utilização de créditos ilimitados. Nós não podemos ter créditos sem valor específico. Todos os nossos créditos, que são autorizações de gasto, tem que ter um limite especificado. E, obviamente, para que nós tenhamos o empenho, né? O empenho ele não pode exceder o limite do crédito. Então, já que o empenho não pode exceder o limite do crédito, o crédito necessariamente tem que ter um limite, um valor determinado. Não são admitidas dotações ilimitadas e aqui nós não temos qualquer exceção, tá? Bem tranquilo esse princípio. Princípio da legalidade, também bem tranquilo. Todo o nosso processo orçamentário é obrigatório que tenha a aprovação legislativa, então a necessidade de aprovação legislativa em todo o nosso processo. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecem o PPA, a LDO, a LOA e também lá os créditos adicionais, né? A gente também tem isso nos créditos adicionais. E os projetos de lei de PPA, LDO, LOA e créditos adicionais serão apreciados pelas 2 casas do Congresso Nacional, gente, na forma do regimento comum. Então, todo o nosso processo orçamentário é permeado pela necessidade de autorização legislativa, beleza? A única exceção aqui, né, que nós teríamos seria a ideia do crédito extraordinário, crédito adicional extraordinário, porque ele não precisa de autorização legal para ser aberto, tá? Então aqui, isso não vem em prova como exceção, mas é só para você entender que existem situações na lei orçamentária, né, em AFO, em que a gente tem ali abertura por mero ato do Poder Executivo. Por exemplo, isso aqui, ó. Aqui não precisa de autorização legal. Aqui vai só por ato do Poder Executivo, né? Seria uma exceção à legalidade aqui também, tá? Então, essas situações em que nós temos abertura de um crédito, movimentação de um recurso, sem a autorização legislativa, só por um ato do Poder Executivo, por um decreto, seriam exceções ali ao princípio da legalidade, porque não está envolto na necessidade da autorização legal, tá? Mas isso daí é exceção da exceção da exceção. A regra sempre é a necessidade de autorização legislativa. Vamos praticar então. Número 1.
Assinale a opção que indica corretamente o princípio orçamentário e a sua respectiva explicação. Letra A, orçamento bruto determina que o orçamento de cada ente deverá conter todas as suas receitas e despesas. O orçamento tem que conter todas as receitas e todas as despesas. Gente, o que é isso aqui? Isso aqui é universalidade. Tudo na LOA. Isso aqui não é orçamento bruto, tá? Então, universalidade. Letra B, legalidade estabelece que todas as receitas e despesas constarão da lei de orçamento pelos seus totais, vedadas quaisquer deduções. Não, isso aqui é o quê? Orçamento bruto. Falou que é vedada a dedução, isso é orçamento bruto. Letra C, universalidade estabelece que a LOA, com algumas ressalvas, não deverá conter dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa. Quem que diz isso para nós, gente? Princípio da exclusividade. Exclusividade. Letra D. Exclusividade estabelece que cabe ao poder público fazer ou deixar de fazer somente aquilo que a lei expressamente autorizar, ou seja, subordina-se aos ditames da lei. Isso aqui é legalidade, né, gente? Aquela legalidade que a gente aprende lá no LIMP e que também se aplica aqui para nós. O poder público, ele só vai poder executar as leis orçamentárias com a aprovação legislativa, deixar de fazer ou fazer somente o que tiver autorização, né? Então aqui nós entendemos isso aqui como legalidade orçamentária também. Letra E, unidade determina a existência de orçamento único para cada um dos entes federados, com a finalidade de se evitarem múltiplos orçamentos paralelos dentro da mesma pessoa política, exatamente o que a gente viu ali atrás, né? 2. Os princípios orçamentários visam ao estabelecimento de regras básicas a fim de conferir racionalidade, eficiência, transparência, etc, etc. Assinale a opção que indica o princípio que estabelece que a LOA não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa. Quem que trabalha com esse entendimento de que eu não posso ter dispositivo estranho, de que eu quero evitar os orçamentos rabilongos? Isso aqui é exclusividade, gente, também chamado de pureza orçamentária, tá? Então, se vier na sua prova, princípio da pureza é princípio da exclusividade, ok? 3. Assinale a opção que indica o princípio orçamentário que determina a existência de orçamento único para cada um dos entes federados, com a finalidade de se evitar orçamentos paralelos dentro da mesma pessoa política. Isso aqui é unidade, né? Olha lá, orçamento único para evitar a existência de múltiplos orçamentos paralelos. 4. A existência de vários orçamentos autônomos, como o orçamento fiscal e o da Seguridade Social, viola o princípio da totalidade orçamentária. E aí, o que vocês acham? Não, né? Isso aqui está de acordo com o princípio da totalidade orçamentária. A partir do momento que eu tenho 3 orçamentos autônomos que são consolidados na LOA, isso está de acordo com a totalidade, tá? 5. Conforme o princípio do orçamento bruto, a LOA deverá conter todas as receitas e todas as despesas de poderes, órgãos, entidades, fundos e fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Quem que trabalha com essa ideia? Princípio da universalidade. A gente não pode confundir universalidade e orçamento bruto. O orçamento bruto, você tem que entender que a banca vai falar para você que são vedadas deduções. Tudo é pelo valor total e bruto vedadas deduções. Quando o nosso foco está na ideia de que todas as receitas e todas as despesas de todos os poderes, órgãos, entidades, fundos e fundações estão na LOA, tudo na LOA, só isso é universalidade, tá? Gabi, tudo na LOA pelo valor total e bruto, vedadas quaisquer deduções. Aí é o orçamento bruto, tá bom? E é isso, gente, né? Finalizamos aqui este bloquinho de parte 1 de princípios. Ele é um bloco longo, né? Por isso que eu tive que já cortar no meio para fazer a parte 2, porque senão ia ficar um bloco gigantesco aqui de princípios.
mas nós temos muitos aqui para falar, por isso que demora um pouquinho mais, tá? Então é isso, agradeço vocês aí pela atenção, pela paciência e espero vocês na nossa parte 2 de princípios orçamentários. Até!